meu grande amigo Padre José Rui, Diácono Lino, meus irmãos e minhas irmãs. Lá onde eu sou padre, é uma realidade rural. Então, os textos de hoje, na minha realidade lá, me ajudou muito a rezar com os textos das Sagradas Escrituras. Porque as pessoas trabalham com lavoura. E na primeira leitura, São Paulo fala que aquele que semeia com generosidade, colherá também com generosidade. E por isso, na minha realidade lá, tem duas perguntas que eu sempre faço às minhas ovelhas. Primeira, como é que está a colheita? E quando está bem, bom, eles abrem um sorriso brilhante. Está um espetáculo, padre. Eu também fico feliz. Mas por outro lado, quando a realidade não está boa, é visível também no semblante deles, pela tristeza no rosto deles. E exatamente isto sempre me ajudou a rezar. Porque a pior coisa para que uma pessoa que trabalha no campo, existe, acredito eu, é chegar no final do mês e não ter o fruto daquilo que plantou. É duro demais, meus amigos. Mas olhar nesta realidade também significa olhar para o meu coração, olhar para Deus e me perguntar. Porque da mesma maneira que para uma pessoa que trabalha no campo é triste chegar e não ter os frutos, também para Deus, hein? Ele espera de mim, Padre César, que eu seja capaz de oferecer a Ele os frutos que Ele quer. E se sou capaz, com o ministério sacerdotal, de oferecer a Ele os frutos que Ele quer, Deus se alegra. Agora, se não sou capaz de oferecer a Ele os frutos que Ele espera de mim, Deus se entristece também, como uma pessoa no campo. E a segunda coisa que eu sempre pergunto aos meus amigos lá é a seguinte: conseguiu uma pessoa para te ajudar? E eles sempre falam, padre, ainda não. A vida no campo hoje em dia é escassa a mão de obra. E por isso nosso Senhor no Evangelho diz também, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E olhar a tristeza deles me faz olhar a tristeza de nosso Senhor também. Tantas coisas para serem feitas e, por outro lado, tantas poucas pessoas que estão dispostas a dizer sim a Deus, conta comigo. E por isso a promessa de nosso Senhor hoje no final do Evangelho é um espetáculo. Aqueles que me testemunharem diante das pessoas no mundo, eu também honrarei diante do Pai. E eu fico imaginando, de fato, a tristeza do coração de Deus. Por tantas poucas pessoas que são capazes de servi-lo, amá-lo e fazer com que as outras pessoas possam servi-lo e amá-lo. E por isso eu me lembrava de Santa Teresinha que diz o seguinte, quando Nosso Senhor se queixou com ela: Teresinha, os padres já não estão fazendo mais na sua vocação a minha vontade. Os jovens já não fazem mais na sua juventude a minha vontade. As famílias já não vivem mais na sua família a minha vontade. E Santa Teresinha virou para Nosso Senhor e falou: Jesus, coloca a sua cabeça no meu coração, que eu vou cantar para você uma canção de amor. A canção de amor que cantou Santa Teresinha, que cantaram todos os santos, foram fazer na sua vida a vontade de Deus. E por isso, olhar para a quem nós honramos no dia de hoje, o diácono São Lourenço, um episódio na vida dele nos ajuda a refletir. O diácono Lourenço, que era então ecônomo da Igreja de Roma, o imperador Valeriano virou para ele e falou: Lourenço, eu quero que você me entregue todas as riquezas da Igreja de Roma. No prazo de uma semana, Lourenço então passou recolhendo as riquezas da Igreja de Roma, colocou dentro da igreja, entrou o imperador e mostrou para ele: Valeriano, aqui está as riquezas da Igreja de Roma. E eram os mendigos. E por isso te faço uma pergunta, hein? Qual é a maior riqueza que você tem na sua vida? Porque a nós que somos sacerdotes, tenho certeza que a resposta é fácil. São as nossas ovelhas. E é verdade. A uma pessoa que é casada, a resposta é fácil também.
O maior tesouro que tem um esposo é a sua esposa. O maior tesouro que tem uma esposa é o seu esposo. O maior tesouro que tem os pais são os seus filhos. E por isso, no dia de hoje, quando rezava, eu me lembrava exatamente da Sagrada Família de Nazaré. E tão poucas pessoas, tão poucas famílias que são capazes de servir a nosso Senhor como Ele quer ser servido com uma única coisa, hein? E tudo demais é consequência disso. Eu me lembrava de uma história, quando era seminarista e fui visitar uma família. Então, eu estava chegando com a mãe na casa. Então, nós chegamos, a filha estava diante de uma imagem linda da Virgem Santíssima, com as mãos postas e rezando. Então, a mãe chegou e perguntou, minha filha, o que é que você está fazendo? E a filha falou, mamãe, eu estou rezando para que 2 mais 2 sejam 5, porque foi o que eu respondi na prova. Pois é. Mas sabe que isso me ajudou a rezar? Porque tantas vezes eu, como esta criança, não sei o que pedir a Deus também. E por isso, nós precisamos aprender a servir a Deus dentro das nossas famílias como Deus quer ser servido. E eu fico imaginando o espetáculo que era a Sagrada Família de Nazaré. Quando nosso Senhor, Filho, escutava dos lábios do seu pai, José, a seguinte prece: pela minha esposa, Maria, que eu recebi do coração de Deus. Isto é saber o que pedirem. Quando José escutava dos lábios da sua esposa Maria a seguinte prece: pelo meu esposo, José, que eu recebi do coração de Deus. Isto é saber o que pedirem. Quando o menino Jesus escutava dos lábios dos seus pais, pelo meu filho, Jesus. Isto é saber o que pedir, meus amigos. E por isso nosso Senhor quer que eu e você sejamos capazes de servi-lo acima de tudo, com as nossas orações. E tudo demais, consequência disso. E por isso nós precisamos, acredito eu, aprender uma coisa. Não são os lugares, meus amigos, que fazem de nós pessoas melhores. Somos nós que fazemos do lugar onde estamos a realidade que queremos. E por isso eu fico imaginando e insisto, a alegria quando a Virgem Maria via seu esposo José entrar na sua casa e ela falava para ele, José, como é bom viver debaixo do mesmo teto com você. Como é bom, José, envelhecer contigo. Como é bom, José, ter entregue a você uma vez o meu coração e para sempre. Quando a Virgem Maria, ao contrário, quando José via sua esposa, a Virgem Maria, entrar na sua casa e ele falava a mesma coisa, Maria, como é bom viver debaixo do mesmo teto com você. Como é bom, Virgem Maria, ter entregue a ti o meu coração uma vez e para sempre. Como é bom, Maria, envelhecer contigo. Porque a Sagrada Família de Nazaré era perfeita? Bom, também. Mas porque aí tinha um esposo que entendeu que o seu tesouro era a sua esposa. Porque aí tinha uma esposa que entendeu que o seu tesouro era o seu esposo. Porque aí tinha pais que entenderam que o seu tesouro era o seu filho. E por isso, aqui, graças a Deus, não se escuta isto, Padre José Rui, mas lá na minha paróquia se escuta, Padre, a minha família é um inferno. Eu falei, bate na boca e pede perdão. A sua família é o seu paraíso na terra, meus amigos. Mas não é perfeita. Agora, para que ela seja como de fato é um paraíso, somos eu e você que precisamos fazer dela um paraíso. E por isso, como é maravilhoso quando nós encontramos na nossa vida testemunhos de pessoas que entenderam que a sua família, o seu esposo e os seus filhos é um paraíso. Me lembro, bom, no tempo que tenho de padre, com testemunhos concretos na minha vida, uma pessoa que, bom, estava fazendo 10 anos de vida matrimonial. Então, bom, 10 anos não é como o padre que tem 1 ano, já é um bom tempo de vida matrimonial. Eu falei para ele, olha, 10 anos de vida matrimonial, qual é o segredo da sua vocação matrimonial? Eu nunca esqueci. Ele falou para mim, eu era seminarista, César.
nestes 10 anos, todo santo dia, eu vou até minha esposa, quando nós acordamos juntos, eu beijo a aliança dela e falo para ela: amor, hoje eu te recebo como minha esposa, como se fosse a primeira vez. Padre, que romântico, não? Que sagrado. Ele entendeu que a sua esposa era o seu tesouro. Um outro testemunho que eu nunca esqueci, de um homem também, que todo santo dia virava para sua esposa e falava a seguinte ejaculatória: amor, hoje eu te amo mais do que ontem e menos que amanhã. O padre é padre e não tem esposa, mas todo santo dia, quando eu acordo, a primeira ejaculatória que eu falo a Nosso Senhor é esta: Jesus, hoje eu quero te amar mais do que ontem e menos que amanhã. Porque, como diz Padre José Rui, a leitura que nós tanto gostamos no dia de Santa Maria Madalena de São Gregório Magno, o amor com o passar do tempo não diminui, mas cresce. Hoje, mais do que ontem e menos que amanhã. O último testemunho de um amigo: a sua esposa foi diagnosticada com Alzheimer, então ele, não poderia deixar de trabalhar para poder cuidar da sua esposa. Então teve que interná-la numa clínica para ela poder ser tratada e ele continuou trabalhando. Então todo santo dia, antes de ir ao seu trabalho, ele passava na clínica, beijava a sua esposa, falava que amava e ia trabalhar. Bom, o patrão dele começou a perceber que ele chegava atrasado com frequência no trabalho. Então ele falou: olha, é porque antes de vir trabalhar, eu passo na clínica, beijo a minha esposa, falo que a amo e depois venho trabalhar. Então o patrão conhecia a esposa dele. Então perguntou para ele: mas por que você faz isso, hein? Ela, primeiro, não sabe quem é você. Segundo, não se lembra das suas palavras. E ele respondeu: é verdade. Mas por outro lado, eu sei quem ela é. É minha esposa. E a ela, eu dei o meu coração uma vez e para sempre. A esposa dele era o tesouro para ele. Sua esposa é seu tesouro. Seu esposo é seu tesouro. Seus filhos são os seus tesouros. E nós precisamos cuidar destes tesouros que nós recebemos do coração de nosso Senhor. Hoje, melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Amando. Amando, desculpa. E por isso, existe uma coisa que nós podemos fazer, meus amigos, para que nós possamos agradar o coração de Deus, e com isso termino. Me lembro quando eu era seminarista, estava com um padre, então era um sábado, no domingo ia ser a primeira catequese. Então o padre, foi fazer aquelas famosas perguntas às crianças, então perguntou: meus filhos, para vocês qual é a parte mais importante da missa? Então as crianças unânimes: padre, quando o Senhor ajoelha, nós nos ajoelhamos também e adoramos Jesus. Então ele falou: estou orgulhoso da catequista, ensinou muito bem vocês. Aí teve um que levantou a mão assim e falou: padre, eu acho que não é aí. Então diga, meu filho, qual é a parte mais importante para você? Aí ele falou: padre, é quando termina a missa. Aí o padre falou: mas quando termina a missa, por quê? Aí foi quando ele falou: padre, porque quando termina a missa, eu pego na mão do meu pai, de um lado, eu pego na mão da minha mãe, de outro lado, e nós vamos juntos para casa. Aí eu tenho certeza que para ser o filho que Deus quer que eu seja, eu preciso de Jesus Eucarístico no meu coração. A idade dele? 7 anos. Eu tenho 1 ano de padre. E todo santo dia, quando eu subo ao altar para celebrar, eu peço ao nosso Senhor para não esquecer disso. Que para que eu seja o padre que Ele quer que eu seja, é necessário apenas uma coisa: amá-lo profundamente e verdadeiramente na Eucaristia.
E por isso nós sacerdotes fazemos uma oração em segredo que diz: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte deste vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo o mal, pelo vosso corpo e pelo vosso sangue. Dai-me cumprir sempre a vossa vontade. Se nós somos sacerdotes eucarísticos, famílias eucarísticas, jovens eucarísticos, nosso Senhor pode também colocar a sua cabeça no meu e no seu coração e descansar também. Mas desculpa a sinceridade, se nós não amamos Jesus eucarísticos, Jesus não descansa no nosso coração também. A Virgem Maria, Senhora da Glória, nos ajude a amar de todo o nosso coração a Jesus eucarístico, amar de todo o coração as nossas famílias que recebemos do coração dele. E acima de tudo, que ela nos ajude a fazer na nossa vida a vontade dele. Que assim seja. Amém.